falando hoje sobre mediunidade e efeito físico, transporte, materialização. Bem, vocês já devem ter visto na aula anterior a divisão que nós fizemos, a classificação a respeito da mediunidade em fenômenos anímicos que podem ser físicos e intelectuais e os fenômenos espiríticos de efeitos físicos e intelectuais. A classificação aqui é pelo móvel da ação. Quem movimenta a ação? Quem dirige a ação? Nós falamos em fenômenos anímicos quando quem dirige a ação é o espírito encarnado. E falamos em fenômenos espiríticos quando quem dirige a ação, o fenômeno, é o espírito desencarnado. E isso precisa ficar bem claro. Quando nós falamos em efeitos físicos, a classificação já está se subdividindo, porque nós estamos falando de efeitos que envolvem fenômenos físicos. Então, são efeitos mediúnicos sobre a matéria, sobre a parte física. Quando nós falamos em fenômenos intelectuais, nós estamos dizendo que o fenômeno pertence à esfera da intelectualidade ou da cognição ou de fenômenos da inteligência. Se alguém não entendeu a classificação, levanta a mão para a gente poder explicar outra vez. Então, nós vamos falar um pouco hoje sobre médiuns de efeitos físicos. No passado, no século XIX, nós tivemos Eusápia Paladino, Florence Cook, Madame d'Espérance, e no Brasil, no século XX, Ana Prado, Mirabelle, Peixotinho, Chico Xavier e etc, etc. Então, são alguns dos médiuns que se prestaram a trabalhar em prol da renovação, da transformação da humanidade. Bem, fenômenos espiríticos de efeitos físicos. O que eu estou dizendo? O que eu estou falando? Me traduza isso em termos massivos. A vontade do Espírito. A vontade do Espírito fazer uma ação na matéria. Sim. Mas de que espírito eu estou falando? Desencarnado. Desencarnado. Fenômeno espirítico é fenômeno produzido por desencarnado. Isso tem que ficar bem claro. Senão não vou entender nada que estão falando. Então, esses espíritos desencarnados comunicam-se através de efeitos físicos. O que significa efeitos físicos?
Material. São fenômenos materiais. São fenômenos que envolvem questões materiais. E esta massa enorme aí, que está saindo da boca do médium, é ectoplasma. A irmã Josefa, que está materializada atrás, ela se aproveita do ectoplasma para cinzelar, arquitetar, modelar o seu corpo espiritual de modo a que ele fique tangível, que se apresente para todo mundo ver. A matéria-prima de qualquer efeito físico é o ectoplasma. Todo mundo falando comigo. Vamos para a escola outra vez. A matéria-prima do efeito físico é o ectoplasma. Acabou. É isso aí. Então, e mais aqui, ó. Ele é peculiar a todas as formas da natureza. Como nós já vimos, tem ectoplasma nas plantas, tem ectoplasma na água, tem ectoplasma em todas as formas da natureza. Tem ectoplasma. É como se fosse uma geleia viscosa, que a gente não tem outro nome para dizer, quando ele se torna tangível. Porque existe uma outra forma de ectoplasma. Eu olho aí para o teu braço, estou vendo ectoplasma? Não. Mas tem dentro da tua veia ou não tem? Tem. Adoro. Então, existe ectoplasma gasoso circulando permanentemente dentro do sistema circulatório. Existe, a gente não vê. Então, quando eu falo em geleia viscosa, eu estou falando do ectoplasma exteriorizado. Fora do sistema circulatório. Na sua apresentação tangível, material. Quem fornece ectoplasma pode ser todo mundo, mas existem médiuns que são mais capazes do que outros. Para isso eles vêm com essa missão. Não depende das qualidades morais. Pode ser um sujeito abusado, que não tem nenhuma formação espiritual, perfeitamente. Não está ligada à questão moral. Por onde ele sai? Pelos orifícios do corpo. Um dos orifícios é a boca. Outro orifício são os ouvidos, né? Então ali você tem o peixotinho. Ele está fornecendo ectoplasma e esse espírito materializou o quê? O corpo inteiro? Só uma parte do corpo. O rosto está perfeito, né? Eu acho que esse tipo de materialização, para efeito de comprovação, ele é melhor ainda do que o espírito inteirinho materializado. Quem é que consegue fazer uma coisa dessa fraudando? Né? Agora, ao passo que quando é um espírito, é um corpo inteiro, então vem a pergunta: será que o médium lá atrás, ou algum amigo dele não botou esse camisolão aí, não veio pra cá e começou a andar por aqui, certo? Vejam,
Então, esse tipo de materialização, para efeitos de comprovação, na minha opinião, é um efeito melhor. Porque como é que vai conseguir fraudar só o rosto do espírito? É muito mais difícil. Bem, a matéria-prima, que é o ectoplasma, nós precisamos de três tipos de ectoplasma na materialização. De fluidos A, que seriam as forças superiores da esfera espiritual. Porque eles também têm ectoplasma lá, mas é diferente, não é igual, né? O fluido B seria do médium e dos companheiros da doutrina, da reunião. E os fluidos C seriam próprios da natureza terrestre. Quer dizer, plantas, né? Algas, etc. Quem está estudando comigo, missionário da luz, às terças-feiras, já sabe que os benfeitores contaram com espíritos que entendem muito bem de selva, de floresta, que foram à cata desses fluidos C e trouxeram para a realização da materialização. Sim. A senhora já teve a oportunidade de presenciar pessoalmente um fenômeno de materialização? Já. 60 e tantos anos. Eu tinha 11 anos. Então, é o seguinte, é a coisa mais impressionante que você pode imaginar. Porque você vê o médium, ou a médium, como eu vi, deitada ali no teu pé, não precisa de jaula, não precisa de nada. Está ali, todo mundo está vendo que ela não pode levantar. Está ali no pé da gente. E de repente, você vê aquela maravilha toda iluminada. Como eu vi a irmã noiva, toda vestida de branco, um vestido de babados, todinho de, assim, bem construído, né? Uma riqueza na costura, os cabelos, uma tiara na cabeça, de noiva, tudo. E o mais interessante, eu estava com meus pais e ela foi buscar a minha mão para a gente andar pelo quarto. Quer dizer, é incrível, né? Porque eu fui com ela e a mão não era fria, era uma mão normal, como qualquer criatura humana. A voz dela era linda, muito meiga, dizendo: vem comigo, meu amor, vamos até ali. Entende? E ela sentou-se à cabeceira do nosso irmão Joaquim, que não queria desencarnar, que estava com tuberculose no último grau, naquela tempo não havia cura, e ele não queria desencarnar porque estava noivo, não queria deixar noivo. Né? E ela sentou-se, me lembro perfeitamente de ela ter dito várias coisas para ele, que ele tinha que se conformar, que ela também havia desencarnado como noiva sem ter se casado, que tinha sido uma imposição do karma, de outras vidas. Falou lindamente comigo, maravilhosamente. E eu assistindo tudo ali com ela, entendeu? E os outros vendo a médium assim no chão, né? Num leito, perto da perna deles e tudo. Mas eu via perfeitamente que ela não andava, ela deslizava. E isso era mais bonito, porque ela ia em cima da perna de todo mundo e eu não, eu tinha que escolher o lugar onde eu pisava, mas ela não. Então,
É um fenômeno realmente extraordinário, sabe? E de repente você está conversando com ela se despede de todos e desaparece na sua frente. Realmente é muito bonito o fenômeno. Então, os espíritos condensam oxigênio antes da reunião, formando ozônio, né? E o ozônio, todos nós sabemos, é um bactericida, né? E esse ozônio precisa percorrer o ambiente, porque esse ectoplasma vai voltar para o corpo da médium ou do médium. Ele vai voltar. Então ele não pode ter bactérias, micróbios, né? Ele tem que estar limpo, esterilizado. Daí a produção desse ozônio pelo mundo espiritual, com a condensação do oxigênio. Vocês sabem que o ozônio é O3, né? E o oxigênio é O2. Mas o ozônio, ele tem essa função mesmo de bactericida. Bem, a matéria-prima, que é o ectoplasma, ela, como nós falamos anteriormente, ela vai voltar para o corpo do médium. Portanto, todo cuidado é pouco na materialização. E, em geral, o maior trabalho é por conta dos espíritos benfeitores, que tem que tomar todo cuidado para não lesar o médium. Tem que estar vigilante. Então, há um isolamento em geral dos encarnados que, além de não cooperar com a reunião, poderiam trazer sérios transtornos. Por exemplo, quem assistiu às aulas de terça-feira deve se lembrar. Por exemplo, alcoolismo, o que mais? Exagero na alimentação, não pode alimentar, porque a própria alimentação não permite a saída de ectoplasma, etc. Né? E também, por exemplo, a mágoa, né? A altercação, a briga em família, um dia assim bastante agitado, isso vai interferir. Os espíritos nos dizem que a materialização, ela pode ser completa ou incompleta. Mas veja bem, nós estamos diante de uma classificação que nos dá a conhecer dois tipos de situação. Por exemplo, quando os espíritos não têm uma grande quantidade de ectoplasma, ou porque o médium está a perigo, e esse problema de aperigo é resultante, por exemplo, da falta de vigilância dos encarnados. Então ela não tem o suficiente descanso mental para poder trazer à tona todo o seu ectoplasma. Ela se sente segura, e os mentores também. Então é possível um tipo de materialização que se chama materialização incompleta. O que isso significa? Então, o médium sai, ele está dormindo completamente. Porque, como eu já me referi, talvez não tanto nesta aula, mas em outras, que o médium só consegue doar uma grande quantidade de ectoplasma se
ele tiver a total exteriorização da sensibilidade. Quer dizer, se todos os seus chakras, se todos os seus centros de força estiverem exteriorizados. E aí, então, a quantidade de ectoplasma é grande. Mas para que isso ocorra, ele tem que dormir, mas dormir profundamente, sonambulicamente. Ele tem que dormir. Certo? Muito bem. Então, constatada a falência ou a pouca quantidade de ectoplasma, o que os espíritos superiores fazem? Deslocam o espírito do médium. Ele sai com o seu perispírito. Ele não está tomando conhecimento de nada, não. Ele está inconsciente. Ele se desloca e sobre o perispírito do médium, o espírito se materializa. Ele molda, ele faz o seguinte: faz uma grande túnica de ectoplasma em cima do perispírito do médium e plasma ali ele, espírito. Então é como se fosse um acoplamento de perispíritos. Quem não entendeu, levanta a mão. Isso. É incompleto essa materialização. Doutora, e no caso, os detalhes do olho dela e tal, pertence a essa incompletude também? Não, que a gente aí, não vê? Bom, nesse caso sim. Mas no anterior o olho está completo, é da Certo, entidade. aquele da moça. É da só entidade. metade. Tá. Aquele é da entidade. Tá. Né? Doutora, ele poderia ser a base de um espírito desencarnado? Não, tem que ser do encarnado. Tem que ser do próprio médico. Tem que ser do médium. O médium tem que se responsabilizar, porque ele fica como se fosse a mãe daquele que está se exteriorizando. Ele tem responsabilidade, ele tem que ficar. Entendeu? Então, na incompleta é assim. Sim? Doutora Marlene, a materialização completa é a mesma coisa que a transfiguração? O quê? Transfiguração. Não. Transfiguração é outra coisa. Então, essa é um tipo de materialização incompleta. Mas, vamos voltar. Isso também não é incompleto? Isso também não é incompleto? Então, mas os espíritos não consideram isso incompleto. Eles consideram incompleto quando eles não têm uma grande quantidade de ectoplasma que possa dar uma materialização completa. Mas não traz transtorno nenhum se vocês disserem que é uma materialização incompleta. Pois é mesmo. Marlene, daí, então não, quer dizer, não aparece a figura, então, falta algumas partes também? Ou pode Não. Só pode ser. Não. Apenas a formação do corpo, por exemplo. Vamos supor que a Sheila precisasse fazer um tratamento em alguém com câncer. Certo? Aí os mentores vêm e dizem, olha, não tem ectoplasma para formar seu corpo todo. Certo? Porque ela precisaria das mãos, precisaria do corpo dela para fazer os curativos, as aplicações. Aí eles dizem, não tem problema, vamos utilizar o médico. Né? Então, é a mão do perispírito do médium que ela desloca. Ela desloca. Então é incompleto por isso, porque não é a mão da Sheila que está ali.
perispírito fica fora do corpo do médium ou é a mão do médium mesmo, o filho? É a mão do perispírito do médium. Mas está fora do corpo. Tá, senão ele não podia andar, né? Doutora, e aqueles casos da parafina também, porque tem um livro do Peixotinho? Não, agora não dá para falar nisso. Não? Não. Tá. Nós vamos primeiro terminar isso, que já não é pouca coisa, né? Depois nós voltamos a isso. Então, vejam bem, isso também, se a gente disser que é incompleto, não tem problema. Só que todo o rosto do médium, né, pode ser até que ela tenha membros inferiores e superiores. Superiores, inferiores eu sei que ela não tem ali. Mas é possível, mas de qualquer maneira não é completo também. Certo? Mas o que os benfeitores chamam de incompleto é quando o espírito não consegue materializar o seu perispírito completamente. Então, é como se eu jogasse em cima de uma túnica de ectoplasma em cima do perispírito do médium. Eu jogo essa túnica em cima do perispírito do médium. O meu rosto é materializado, mas na hora que eu preciso utilizar as mãos não são minhas, são as do médium. Como o robô, o médico hoje não opera com robô, é a mesma coisa. Certo? Está lá operando não sei o quê, mas não é a mão do médico, é o robô. A mesma coisa. E isso quando falta ectoplasma. Por que eu estou falando isso? Porque muitos batiam fotografia e aparecia o perispírito do médium embaixo do perispírito do espírito comunicante. Então eles diziam que era fraude. Mas não era fraude. Para se ter certeza que não era fraude, era só ver o médium dormindo e alguém vigiar esse médium e saber que ele não tinha andado em corpo físico para fazer isso, que o corpo era espiritual. Por isso que, no caso da pesquisa da irmã Josefa, em alguns casos aparecia médium embaixo da irmã Josefa. E a revista do Cruzeiro considerou como fraude. Mas não era fraude. Desconhecimento. E até hoje o Paulo Vieira fica propagando que é fraude. E ele, que se diz tão entendido, não sabe que existe a materialização incompleta. Mas o Chico recebeu em 1945. 1945! É duro, né, a pessoa não estudar e falar bobagem. Bom, então, nessa materialização incompleta, o espírito do médium, em estado de desdobramento, tem por cima dele um extenso roupão ectoplasma. O desencarnado une-se a ele. Está entendido isso aqui? Lembre-se do robô. Então você aciona a mão do robô, o robô é o médium. E por que não é fraude? Porque você está vendo o médium deitado ali, quer trancar, tranca, põe dentro de uma gaiola, sei lá o quê. Não é ele. Fisicamente não é ele. Dizem que fizeram tanta pesquisa, não viram que a médium estava dormindo? Mas podia ser ela. Dá para acreditar. Então, na materialização incompleta, a materialização se dá de parte do corpo espiritual do desencarnado. Como eu disse, o rosto, o pescoço, né?
Mas para agir com as mãos e andar com as pernas, ele tem que fazer através do médium. Parece muito complicado, mas se pegar a imagem do robô, fica perfeito. Qual a diferença? Ele só materializa rosto e tronco. Tudo por quê? Negligência dos encarnados, em geral. Ah, vamos lá para ver se a vovó vai materializar, se o papai, a mamãe, e todo mundo só quer isso. Ah, vamos tomar o nosso aperitivo, vamos comer bem. Chega lá, não tem ectoplasma. Coitado do médium, mas faz. Coitado dos espíritos que tem que nos aturar. Seja pior. No transporte, veja o que o Allan Kardec diz. O fenômeno de transporte consiste no aporte espontâneo de objetos inexistentes no lugar, quase sempre flores, não raro frutos, confeitos, joias, etc. Aí se dá uma combinação do fluido do encarnado com o fluido do desencarnado. Então, o encarnado fornece ectoplasma, o desencarnado, através da mente, da sua produção mental, orienta o ectoplasma aonde ele tem que ir e realizar a tarefa. Porque vocês não tenham dúvida, no mundo espiritual não existe a força física, não existem os músculos estriados no perispírito. Isso não existe. Toda e qualquer força, ela vem através da mente, do pensamento. Por isso que o desencarnado que comanda o ectoplasma. Agora, o ectoplasma, ele de fato só existe para servir. Ele nasceu para servir. Então, a função dele é muito lógica. Tem um pensamento, ele corre atrás. Porque é a função dele. Seguir o que o pensamento manda. Então, para que o médium realmente ceda ectoplasma, eu estou repetindo aqui, ele precisa estar num estado sonambúlico, de desprendimento natural, onde haja dissociação das forças anímicas, por exemplo, e no caso de distribuição de flores. Por quê? Sai o ectoplasma, os espíritos vão até um determinado jardim, com o pensamento eles cortam os galhos, porque eles têm ectoplasma. Sem ectoplasma eles podem fazer isso? Não. Jamais ela vi. Mas nunca. Podem ir dormir, porque por essa vocês não vão passar. Não, de jeito nenhum. Sem ectoplasma eles não fazem nada. Então, é preciso doação de ectoplasma. Isso é deslocado até um determinado lugar que eles desejam transportar, e aquilo é trazido por ordem do espírito que comanda a reunião. Isso não é feito por qualquer um, não. Precisa ter um grande poder mental para fazer isso daí. São os espíritos que comandam a reunião de materialização. Doutora Marlene, é flor mesmo que eles trazem ou eles materializam flores? Eu estou falando em transporte, então não é materializado. Eles trazem as flores de um jardim. Se for lá na roseira, vai faltar aquela rosa. Ah, se você for lá, for. Se eles te derem o endereço. Você dando o endereço, fica aí. Mas é tão interessante esse fenômeno que quando o Chico trazia grande quantidade de perfume pra gente, esse perfume vinha dentro de conchinhas, conchas,
de praia do Mediterrâneo, que não tem no Brasil. Portanto, o Mediterrâneo não banha o Brasil. Então vocês veem o alcance. Quando Madame Desperrances fazia as sessões dela, às vezes o volume de ectoplasma era de tal maneira que vinham plantas de grandes distâncias da Índia, por exemplo. Uma vez ela materializou em Paris. Quer dizer, foi o transporte. Os espíritos trouxeram da Índia para Paris. É um exemplar da Ixora crocata, que está no livro dela, no País da Sombra. Olha outra coisa maravilhosa. E a desmaterialização do corpo do médium? De repente você olha assim, o corpo não está mais completo. Mas que deu o seu fulano de tal? Só tem a cabeça dele. O resto não tem. Seria isso possível? É assustador, né, doutora? Mas é assustador, mas eu acredito que é possível. Deus do Senhor acredita. Se materializa, tem que desmaterializar. É lógico? Não é? Isso é lógico. Se materializa, tem que desmaterializar. Mas isso não é para nós. Nós somos muito ignorantes, mas boa ignorância mesmo. Então, a questão é essa. Os espíritos de uma certa hierarquia comandam a matéria com perfeição. Materializam e desmaterializam a hora que eles quiserem. Ah, como é que atravessou a parede? Primeira pergunta que você faz. Como é que os galhos de rosas atravessaram a parede? Eles desmaterializaram e materializaram em questões de em átomos de segundo. Aí, André disse assim, mas como? Assim, eles têm a perfeita técnica de como isso é feito. E se eles quiserem transportar o médium, eles transportam ele inteirinho para outro lugar. Só pegar a coleção de André Luiz, dos domínios da mediunidade, missionários, está tudo lá. Eu tenho um amigo que tem efeito físico. O pai dele conta que ele saía do Ipiranga, ia parar no centro de São Paulo, e o pai dele tinha que ficar feito louco, correndo atrás dele, não sabia onde ele estava. Aí depois perguntava para ele, não eram os espíritos que me trouxeram para aqui. Mas para levá-lo até lá, você acha que precisou acontecer o quê? Desmaterialização do corpo dele, físico. Com materialização em outro lugar. Quem fez isso? Os espíritos de uma certa hierarquia. Não somos nós, pé de chinelo, para fazer isso daí. Né? Não sabemos nada. Imagina o que nos espera quando a gente passar essa doideira toda que a Terra vai atravessar. Coisas muito bonitas, belas. A própria medicina vai mudar muitíssimo, mas muitíssimo. Vai ser assim, espetacular, né? Basta esperar. Então, as flores transpõem a parede porque os espíritos desmaterializam. Tem um livro chamado Um Caso de Desmaterialização, que eu cito no meu livro Nossa Vida no Além. E tem outras citações em outros lugares. Talvez também no... acho que é Obsessão Plasmática. Então, foi observado no século XIX, naquelas experiências todas do metapsiquista, que o corpo do médium não estava mais lá não, só tinha a cabeça. E depois voltou
como se fosse um passe de mágica. Então, já há casos. E o seguinte, o relato não é de qualquer um. São dos cientistas da época da metafísica. Eles viram, são fatos. E isso vai acontecer. Não tenho dúvida quanto a isso. Então, os seres humanos, dizem, não sou eu que estou dizendo isso aqui, hein? Os seres humanos podem também desmaterializar e materializar. A Corina Novelino mostra o Eurípides Barçanufo, o Homem e a Missão, que faziam tocaia para matar. Quando ele estava na mira, ele desaparecia. E nunca conseguiram matá-lo por causa disso. Vocês veem, o que acontecia? Desmaterializou ali, até o corpo físico, eles não viam mais. Então, é uma técnica que os espíritos de uma certa hierarquia já têm. Mas a grande novidade, e isso é muito bom, é que nós chegaremos a ela também um dia. Claro, somos filhos de Deus, né? Mas para chegar a isso, nós temos que ter moralidade. Por isso que nós não temos a técnica ainda. Você imaginou você desmaterializar a torta e a direita aí, com essa matança toda que tem no mundo? Acabou o mundo, né? Aí vem a ressalva do benfeitor, né? Quando ele diz, desde que os desencarnados controlem a ação. Mas nós podemos chegar à técnica, né? A desintegração. Olha aqui o que Aulus diz. Caso encontrássemos utilidade que nos serve de base ao trabalho, poderia ser removido para o exterior com a mesma facilidade. Está falando que o médium poderia ser desintegrado com a mesma facilidade com que eles desintegraram as flores. As cidadelas atômicas, em qualquer construção da forma física, não são fortalezas maciças, qual acontece em nossa própria esfera de ação. Então ele diz o seguinte, olha, vocês dizem que nós somos diáfanos, sutis, né? Que a força aqui é uma força bem leve, né? Com átomos de natureza diferente. Mas eu digo para vocês, vocês também não são essa fortaleza toda que vocês pensam, não. Os átomos, eles têm, né, as diferenças entre eles, de modo que a gente possa agir. Veja que interessante isso. Só que nós não temos a técnica, né? Chegará o dia, olha a novidade, né? Chegará o dia em que a ciência dos homens poderá reintegrar as unidades e as constituições atômicas com a segurança dentro da qual vai aprendendo a desintegrá-las. Então, na esfera atômica, nós só conhecemos a desintegração e a prova disso são as bombas atômicas, né? A desintegração, nós já estamos bem por dentro. Mas ele está dizendo que não é só a desintegração. Nós vamos aprender a integrar e a desintegrar. A materialização, ela não existe só aqui na Terra, né? Ela existe também no mundo espiritual. Quem quiser reler, pegue Obreiros da Vida Eterna e vejam a materialização de Asclépios, falando a todos aqueles que estavam ali antes da partida para as tarefas que iam realizar na cruz. Outro também é do livro Libertação, em que a Matilde aproveita
o ectoplasma do púpio e se materializa para o filho nos campos de saída entre os infernos e o umbral. Para que o seu filho Gregório, né, tome conhecimento de que ela está materializada. O que isso está fazendo aqui? Acabei. Tem alguma pergunta? Alguma pergunta sobre o assunto? Quando a mãe do Chico Xavier aparecia para ele, ela era materializada? Eu acho que ali não, porque somente o Chico via, né? A materialização todos veem, né? Todos. A diferença é exatamente essa, em que o médium vidente pode estar dando todas as informações a respeito do espírito que está ali, mas se não for materializado, ninguém está vendo. Atualmente, Marlene, existem grupos que fazem materialização? Então, ou agora parece que... Eu participei de um que era pura fraude. O espírito fez assim: meus irmãos, e tinha uma lâmpada aqui no peito tão suspeita, que ia pra cá, ia pra lá. E o Nilson Brechá foi comigo nessa reunião, nós saímos de lá desconjurando. Eu falei assim, como que é possível, né, assim, uma pessoa se prestar um papel horroroso? Nunca mais participei de nada, assim. Mas já li muito, né? Então, a Tzakov, né? o Bozano, mesmo as maravilhosas materializações obtidas pelo William Crookes, aquelas foram definitivas, né? Da Madame Desperance. Então a gente sabe que essas coisas realmente existem, né? E aquilo que a Aurinha estava falando da parafina era muito comum, porque é o seguinte, a parafina ela é quente, né? Fervendo. É fervendo, porque senão ela solidifica. E quando o espírito coloca o perispírito dele dentro da parafina, ele solidifica a parafina com o molde na mão dele. Entendeu como ele faz? Mas utilizando o ectoplasma não é. É a mesma coisa que você vai buscar as flores. É o mesmo engrenagem. Só que a parafina, ela modela muito bem, né? Desde que ela resfrie, né? Então, naquele momento em que o espírito coloca a mão ali, ele leva o ectoplasma da médium ou do médium, né? E leva ao ponto de resfriamento. Então a mão dele sai. Chico fazia isso. Chico tinha. Então isso era muito comum naquela época, certo? Você imagina, o Peixotinho fez tanto disso em Pedro Leopoldo? Ninguém conservou nada, jogou tudo fora. Não se falou. Doutora, O Chico também, né? Eu tenho uma dúvida assim, quando faz o transporte, materializa, depois materializa de novo. Aí aquela flor é uma flor mesmo, ela vai murchar. Quando, por exemplo, um espírito traz uma flor do lado do plano espiritual e materializa aqui, essa flor não, ele tem não as traz tem muito as... espiritual. Não, É daqui por mesmo. exemplo, se ele quiser trazer uma flor do mundo espiritual, uma Aí flor eu não que sei te tenha- dizer, porque eu não tenho experiência sobre isso. Não acho que seja intenção do espírito trazer alguma coisa do mundo espiritual, onde a matéria é tão diferente daqui. Não acho. Eu tenho que atender ali primeiro. Fala. Doutora Marlene, a senhora falou na terça-feira também, e ficou essa dúvida para mim. Toda materialização depende do ectoplasma de alguém encarnado.
aquelas fotos que a gente vê de espíritos que aparecem, assim, não eram esperados. Ninguém estava fazendo uma sessão para materializar ninguém e a gente vê fotos de espíritos. Aqui não está usando ectoplasma de alguém, como é que é feito? Para impressionar a câmera fotográfica, ele tem que ter ectoplasma ali. Tem que ter, senão não dá. Mas nesse caso o médico não está dormindo para fazer. Não, mas tá você não precisa de grande quantidade de ectoplasma. Você vai precisar de uma grande quantidade de ectoplasma se o espírito vai se materializar. Aí você precisa. Mas se for apenas para impressionar uma chapa fotográfica, não vejo razão para isso. Mesmo numa sessão de passes, o médium pode estar com um dos seus centros de força bem soltinho, vamos dizer assim, soltando também ectoplasma, e você não percebe. Não é assim também. Então, para que haja vamos dizer, a soltura ou a não fixação dos centros de força, você precisa dormir profundamente para todos os centros de força. Aí é diferente. Doutora, um espírito assim materializado, como nós vimos na semana passada, a foto de uma freira, né? Eu até perguntei para se a gente pode tocar, né, se possível. Mas eu lembro que numa das palestras da senhora colocou que essas sessões elas também são um pouco perigosas, porque envolve germes, uma coisa assim que eu não entendi. E você não assistiu o início da aula, por isso. Você não estava. O ozônio é justamente para combater os micro-organismos. Mas a gente pode tocar, por exemplo, vai sentir. Sim, eu acho que parcimoniosamente. A irmã noiva procurou de modo próprio a minha mão. Então ela significava que ela tinha uma certa liberdade para fazer. E qual a sensação que a senhora sentiu? Hã? Qual foi a sensação? Segurando a mão. A mão de uma pessoa comum, quente, macia, né? Absolutamente normal. Não havia diferença alguma. Existem hoje em dia, doutora? Eu sei que a senhora já falou que a senhora não participou de mais nada, tudo, mas existe algum relato? Que eu saiba, muitos anos existiu, parece que foi enterrado, um centro espírita que produzia sessões de materialização. Não sei se era o Arrelia, né? Tem palavra. Aliás, a Arrelia que fazia essas sessões, mas eu nunca participei de nenhum. Não, agora não tem, mas estou falando antigamente tinha, né? Mas também não sei se eram confiáveis ou não. Posso garantir uma coisa que não, da qual não participei. Mais alguém? Eu tenho a impressão de que eu já disse isso em uma das aulas, a primeira aula que eu dei do curso, que os espíritos chamaram literalmente os homens para a existência do mundo espiritual, batendo a porta deles. Foi a primeira aula que eu dei, foi uma das primeiras frases que eu falei. E como é que eles bateram a porta dos seres humanos? Através dos fenômenos de efeitos físicos. Então, os primeiros fenômenos foram de efeitos físicos. Como se dizer, acorda. Tem alguma coisa aí que você precisa prestar atenção. Claro, a imensa maioria foi dormir depois de algum tempo, já tinham se enjoado das mesas girantes e não quiseram mais saber de nada. Mas felizmente sobraram algumas quireras. E as quireras somos nós, talvez, não?
que vimos a evolução desse fenômeno de partir do efeito físico para o efeito inteligente e do efeito inteligente tirar toda a orientação espiritual, por exemplo, que veio através de Allan Kardec. Então, o espiritualismo moderno, que começou em 1847 nos Estados Unidos com a Zygmunt Fox, evoluiu ao ponto de, em 1857, surgir o Livro dos Espíritos. Foi uma consequência lógica, partindo de um fenômeno ostensivo, material, físico, para todo o contexto de uma doutrina que recordava o Cristo nas suas bases e trazia desdobramentos até hoje ainda não devidamente conhecidos, mas que estão aí para serem estudados. E Chico Xavier, né, só poderia ter vindo no século XX para poder trazer ensinamentos que nos fizessem compreender, né, a evolução natural da física, por exemplo, da ciência. E a evolução foi muito grande, foi enorme, por isso mesmo ele precisava vir no século XX para trazer as explicações espíritas e para nos colocar, né, em condições de compreender a física quântica e os avanços da física que ocorreriam somente no século XX. Tudo foi programado para isso. Há uma sequência muito natural para as coisas, né? Mas o mais importante da missão do Chico, eu creio, é que, além de trazer, né, as revelações espirituais para que a gente compreendesse esses fenômenos, ele viveu, conforme prometeu a Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele veio para isso. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo representa a nossa união definitiva com Cristo. E sem as lições do Cristo, sem o amor que ressuma dessa maravilhosa árvore, dessa frondosa árvore que é o cristianismo e que, consequentemente, é o espiritismo, o amor resume toda essa árvore. E Chico precisava ser o exemplo puro desse amor. Então, ao lado de toda essa revelação espiritual científica, ele vinha trazer o que é mais importante para qualquer ser humano: o valor do exemplo. O exemplo arrasta sempre. E a prova está aí. Quem é que está garantindo o espiritismo em pleno século XXI? Não é outro senão ele. Né? Vamos trabalhar.